É muito comum a gente estudar um pouco acerca das expansões vikings ao oeste no período medieval. Então a gente acaba abordando muito acerca da chegada dos vikings, por exemplo, no território da Inglaterra e no território da Islândia. E é claro que todas essas ocupações, elas acabaram proporcionando algumas dinâmicas muito relevantes para as relações de poder da Idade Média como um todo. Contudo, muita gente se esquece que os vikings, ao mesmo tempo que eles também promoveram uma expansão marítima ao oeste e fundaram ali diversas regiões, especialmente na Inglaterra e na Islândia, eles também empreenderam viagens ao leste, ao oriente. Inclusive, os pesquisadores identificaram através de alguns vestígios arqueológicos, especialmente de embarcações ali no Mar Báltico, entre a Suécia e a Rússia, que os vikings eles empreenderam as viagens ao leste antes deles começarem os seus saques no território da Inglaterra, ali na Nortúmbria. Então, em torno de 750, mais ou menos, as primeiras expedições vikings ao leste já haviam iniciado, partindo da região da Suécia. E uma das viagens mais emblemáticas foi justamente as expedições nórdicas em direção a Constantinopla, capital daquilo que a gente conhece como o Império Bizantino. Eles chegaram até o extremo da Rússia e a partir dali eles foram descendo até alcançar as imediações do Mar Negro, onde alcançaram a cidade de Constantinopla. E uma das questões mais importantes é que os vikings eles atuaram na chamada Guarda Vareg, que era um sistema de defesa de Constantinopla. Então as primeiras viagens vikings ao Oriente, elas ocorreram em cerca de 750. E eles alcançaram uma região ali na Rússia que a gente conhece como Staraia Ladoga. É uma cidade que fica ali nas imediações do Báltico, e a cidade ela foi caracterizada principalmente por apresentar numerosas populações escandinavas que conviviam lado a lado a populações nativas, assim como também alguns povos vindo de outras regiões. Então, Staraia Ladoga, a partir do século 8 depois de Cristo, ela se tornou uma espécie de centro multicultural, onde a presença escandinava sempre foi muito evidente. Inclusive, não especificamente em Staraia Ladoga, mas ali na região da Rússia, ao longo do rio Dnieper, houve um viajante muçulmano chamado Ibn Khaldun, onde ele vai descrever todos os hábitos e as práticas nórdicas naquela região. E esses hábitos, esses escritos de Ibn Khaldun, eles são fundamentais para a gente entender toda a relação social dos escandinavos. Inclusive, ele vai descrever com precisão um sepultamento de um chefe militar viking, cuja arqueologia confirmou os relatos de Ibn Khaldun. Então, tudo que ele presenciou ali, boa parte do que ele escreveu, de fato, eram práticas sociais reais dentro da sociedade nórdica daquela região da Rússia. Ele vai descrever, por exemplo, que alguns escravos eles eram assassinados e enterrados junto com os chefes quando eles morriam. Então, realmente são descrições bem interessantes das práticas nórdicas ali no Oriente. E para além da Rússia, os nórdicos também, como eu disse anteriormente, alcançaram Constantinopla. E em Constantinopla, eles fizeram parte de uma equipe bem emblemática que a gente conhece como a Guarda Vareg a partir do século X. E a gente tem esses relatos acerca da Guarda Vareg em diversas documentações diferentes, tanto documentações escandinavas quanto também documentações bizantinas. Um dos principais documentos é a Saga de Harald Sigurdsson, que apesar de ter sido escrita no século XIII, ou seja, 3 séculos depois dos eventos do século X, ainda assim ela é uma fonte textual imprescindível, já que há diversas correlações entre esse documento e documentações bizantinas mais próximas ao século X e também a documentações arqueológicas. Então a Saga de Harald Sigurdsson, ela vai narrar as aventuras de Harald, que futuramente veio se tornar o rei da Noruega. Ele passou um bom tempo viajando ao Oriente, inclusive atuando ali como um líder da Guarda Vareg em Constantinopla. E o que seria a Guarda Vareg? A Guarda Vareg inicialmente ela foi projetada, ela foi uma construção dos imperadores bizantinos para fortalecer a sua defesa pessoal em Constantinopla, na cidade de Constantinopla. Mas também eles eram empregados em operações de defesa externas, ou seja, para além do próprio império, em operações bélicas, em guerras, na qual o império como um todo se envolvia. E essa formação ela era constituída principalmente de forças estrangeiras. E dentre as principais forças estrangeiras que integravam a Guarda Vareg estavam os escandinavos. Esses escandinavos eles provieram majoritariamente ali da região da Rússia, da região de Kiev, onde hoje é a Ucrânia, e eles acabaram migrando para Constantinopla a partir de um acordo diplomático entre Kiev e Constantinopla, e eles foram empregados nessa Guarda Vareg. E todas as documentações acerca da Guarda Vareg, elas ilustram a importância que os escandinavos desempenharam no sistema de defesa imperial. Então é muito emblemático que os nórdicos, os vikings, que a gente conhece tanto por suas ocupações na Inglaterra e na Islândia, seus cercos a Paris, eles também desempenharam um papel vital no sistema de defesa imperial
do Império Bizantino, de Constantinopla. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E não apenas os documentos textuais deixaram esses relatos pra gente, como também a própria arqueologia. Nós temos diversas moedas que retratam essa troca entre Constantinopla e a Escandinávia. E além disso, nós também temos diversas inscrições epigráficas ali na Catedral de Hagia Sofia, onde hoje é em Istambul, que retratam a presença de nórdicos na região. Tem um historiador, inclusive, que é o Neil Price, que ele vai escrever um livro muito importante acerca dos vikings, que ele vai falar que, muito possivelmente, alguns vikings que não entendiam a língua que estava sendo falada no local, estavam ali dentro da catedral, contemplando algumas cerimônias que eles não entendiam, mas que ainda assim eles eram obrigados a estar ali porque eles estavam sendo empregados no sistema de defesa e ganhando muito bem, sendo remunerados por esse serviço, né? Ganhando soldo militar por esse serviço. Então, as expansões nórdicas, elas vão muito além do oeste, elas também englobam expansões ao oriente, tanto primeiramente em relação à Rússia e também em relação ao Império Bizantino. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, porque dessa forma você vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube, tranquilo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.